aqui eu a gente vai estar falando ainda sobre a segunda lei de Newton. Eu tenho uma lista de exercícios a mais sobre a segunda lei de Newton, tá? E vai ser referente a mais ou menos esse conteúdo aqui, dessa atividade que eu passei aí para vocês. Então, a atividade que eu passei é referente a esse desenho aqui, e ele vai fazer o questionamento. A força, porque a pergunta que eu fiz lá é a força de tração que une os dois blocos. Então, onde é que está o fio que une os dois blocos? O fio que une os dois blocos é esse daqui. Esse fio aqui. Tá? Então, eu tenho, no primeiro caso, eu estou exercendo uma força aqui. Eu estou exercendo uma força aqui, a mesma nos dois casos. Então, eu estou puxando aqui na frente. E aí, no primeiro caso, esse fio está puxando uma massa de 2 kg. E no segundo caso, inverte. Esse fio vai estar puxando uma massa de 4 kg. Essas massas aqui na frente, eu vou usar para acabar descobrindo o valor dessas trações. E se eu inverter essas massas, as trações vão mudar aqui. Aqui tem uma tração e aqui tem outra tração. Vou chamar de tração 1, tração 2. As trações não são iguais. Então, para o aluno que marcou que a tração é a mesma, a força nesse fio é a mesma, não é verdadeiro. Porque esse fio aí, no primeiro caso, se eu exercer a mesma força lá na frente, esse fio vai puxar 2 kg. Ele só está amarrado no bloco da frente. No segundo caso, ele está amarrado no bloco da frente. Então, a tração nesse fio é referente à massa que ele está puxando. No primeiro caso, esse fio está puxando uma massa de 2 kg. E no segundo caso, esse fio está puxando uma massa de 4 kg. Então, elas são diferentes. A tração não é a mesma. Para o aluno que marcou e que tem esse conceito, pode desfazer o conceito. Tá? Para o aluno que marcou o contrário, ele vai ter que reconstruir esse conceito. Então, vamos lá para as respostas. E aí você vai reconhecer a sua resposta. Não identifica quem é o aluno que marcou. Então, o aluno que marcou sabe qual alternativa ele marcou. Eu tenho 16 respostas e eu tenho um gráfico do todo das respostas aqui. Eu vou comentar isso. Bom, vamos começar para as duas menores, menor índice de resposta aqui, que é aqui um aluno, não sei responder. Tudo bem, não sabe responder, presta atenção, porque você vai ter que aprender a responder uma questão dessa, que pode mudar a sua vida num Enem, ou num vestibular, ou num concurso, tá? Então, se você não sabe, presta atenção, que você vai ter que construir um conceito sobre isso. O aluno que marcou aqui, no primeiro caso, a força que o fio recebe é igual ao primeiro. Pode refazer o conceito, porque está errado. Não é assim. Então, desconstrói esse conceito aí. Não é o mesmo porque aquele fio, no primeiro momento, ele está puxando uma massa, aquele fio. E no segundo momento, ele está puxando outra massa. O fio só está ligado nas massas da frente. A força que o fio vai ter que exercer é relativa à massa que ele vai puxar. Aqui, no segundo caso, a força que o fio recebe é igual ao do primeiro. Pode refazer também. 5 alunos. Pode refazer o conceito. Não é a mesma. Eu vou calcular, a gente vai mostrar que vai dar um valor diferente para a tração que une esses blocos. E 6 alunos, 37,5%, diz que, no segundo caso, a força que o fio recebe é maior. Verdadeiro. Tá? E aqui, no primeiro caso, a força que o fio recebe é maior. Aqui tem que refazer também o conceito. Né? Se em algum momento a força é maior do fio ali que une os blocos, não é no primeiro caso, porque esse sistema está indo para a direita. Aqui no meu caso. Se ele está indo para a direita, esse fio aqui está puxando 2 kg. Se ele está indo para a direita, esse fio aqui está puxando 4 kg. Então, não poderia ser maior a tração aqui. Porque esse fio
está arrastando esse bloco. Esse fio aqui está arrastando esse bloco aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou agora mostrar como é que a gente vai ter que apresentar como cálculo, porque essa é uma questão só teórica. Se o vestibular perguntar qual é o valor, ou o Enem perguntar qual é o valor disso, eu tenho que calcular isso. Tá. Bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer para calcular isso? Primeiro, não dá para eu calcular se o vestibular não me apresentar a força, o valor da força. Vamos supor que ele coloque uma força de 120 newtons. Aí sim, aí eu posso calcular. Deixa eu vermelho mesmo. Então vamos supor que essa força aqui é de 120 newtons. No exercício lá eu falo que a força é a mesma. 120 newtons. Então, para os dois casos, a força é de 120 newtons. Para eu calcular, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a aceleração do sistema, sempre. Primeira coisa, em um sistema com blocos, ou um bloco ligado por cabo ou por fio, né? Ou um bloco encostado no outro, sendo empurrado, o conjunto todo está se movimentando. Se o conjunto todo está se movimentando, eu tenho que somar as massas. E qual a equação eu uso? A equação da segunda lei de Newton. Qual é a equação? FR igual massa vezes aceleração. Aceleração pode ser chamada de aceleração resultante também. A gente vai estar chamando ela de aceleração. A força resultante, no caso aqui, é a única força que tem, só tem uma. Então, eu vou usar 120. Igual. A massa, para a aceleração do sistema, eu tenho que somar sempre. 2 mais 4 kg. Aceleração vai ficar 120 é igual. 4 com 2, 6 vezes A. 6 vezes quanto que é 120? É só dividir 120 por 6. Eu vou descobrir qual a aceleração desse sistema. Quanto vai dar? A aceleração é igual a 20. 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, essa é a aceleração do sistema. Como é que eu faço para descobrir a força de tração nesse caso? Eu vou chamar de tração 1. E a força de tração nesse caso? Eu vou chamar de tração 2. Então, nesse caso, no primeiro caso, eu isolo o bloco A. Ele tem uma tração 1 e eu quero descobrir essa tração 1. Como é que eu descubro essa tração 1? Então, eu posso colocar a segunda lei de Newton e eu chamo de força de tração 1. O que eu preciso? Eu preciso a massa do bloco e a aceleração dele. Força de tração 1 é igual. A massa dele, quanto que é a massa dele no primeiro caso? A massa desse bloco aqui é 2 kg. Vezes a aceleração dele. Quanto é a aceleração dele? A aceleração do conjunto. 20. Força de tração 1 é igual a 40 newton. Vamos lá. Para o segundo caso. Mesmo esquema. Eu vou isolar o bloco aqui, onde está aparecendo a tração 2. Vou isolar esse bloco aqui. Então, vamos colocar 2 kg aqui no primeiro caso. E no segundo caso, eu vou isolar o bloco onde está a tração 2. Só que essa massa é de quanto? 4 kg. E eu vou aplicar força de tração 2 é igual a massa desse bloco aqui
4 vezes a aceleração dele. Qual é a aceleração dele? A mesma, porque o conjunto tem uma aceleração de 20. Então, vai ficar 4 vezes 20. Força de tração 2 é igual a 80 newtons. Então, significa que a força de tração 1 é 40 newtons. A força de tração 2 deu 80, deu o dobro. Por que deu o dobro? Porque se eu puxar nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro sistema aqui, se eu puxar nesse sistema, esse fio está puxando a massa de 2 kg. Ela só está presa na massa da frente. E nesse segundo caso aqui, esse fio está puxando o dobro de massa. Então, vai ter o dobro da força de tração. Então, se eu fosse falar que fio que eu teria que colocar, se eu tenho um fio mais forte e um fio mais fraco, para eu puxar esse sistema, eu teria que puxar o sistema no referente ao sistema 1. Esse primeiro caso aí, se o fio é fraco. Porque no sistema 2, eu tenho que ter um cabo mais forte para puxar no sistema 2. Uma questão que pode cair também em vestibulares ou Enem aí. Qual o sistema? Se o fio, onde pode o fio romper? Né? Possivelmente, se fosse para romper esse fio, o fio é o mesmo. Ia romper pelo sistema 1, pelo sistema 2. Ele ia romper pelo sistema 2, se ele fosse romper. Porque no sistema 2 é o dobro da força exercida sobre esse fio aí. Deu 80 newtons aqui deu 40. Alguma dúvida aqui? Referente a esse conceito? Não. Não? Beleza. Se ficou claro, tranquilo. Eu vou ter uma lista de exercícios aí que eu vou estar aplicando para vocês. E eu já vou fazer o seguinte, eu já vou explicar já vou explicar um exemplo aqui de uma maneira que aparece diferenciado, entendeu? Aparece não com cabo, mas aparece com um bloco encostado no outro. Ele pede a força de contato ou a força de compreensão entre os blocos, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui. Isso vai ter nos exercícios aí que eu vou propor para vocês e vocês vão descobrir isso, tá? A força de contato entre os blocos. Eu vou dar um exemplo com as mesmas massas aí, só para a gente ter noção que às vezes vai aparecer um exercício parecido com o outro. Então, veja bem. Como é que ele pode apresentar? Ao invés dele colocar esses blocos aí com cabos, ele coloca, por exemplo, aqui um bloco de 4 kg encostado num bloco de 2 kg e aplica a força aqui, ó, de 120 newtons. E o que ele pergunta para vocês? Ele vai perguntar aqui entre os dois blocos a força de contato. Qual a força de contato entre esses dois blocos? Tá? E ele também, às vezes, ele faz o seguinte, ele inverte, o que ele faz? Ele inverte isso daí, olha só. Ele coloca o bloco de 2 kg aqui, encostado no bloco de 4 kg, e empurra aqui, com a força de 120 newtons. E aí, vamos supor que ele peça para você, ele identifique primeiro caso, segundo caso. Pergunta, aonde a força de contato vai ser maior? No primeiro caso ou no segundo caso? A força de contato vai ser maior no primeiro caso ou no segundo caso, ou vai ser igual? Alguém responda. Eu acho que no primeiro caso. No qual? Primeiro caso. Errado. É igual? Também, errado. Só sobra uma, né? No segundo caso. E agora eu vou exemplificar. Vamos supor que você colocasse o teu dedo aqui, tá?
tua mãozinha e o teu dedo entre esses blocos aqui, e colocasse o teu dedo aqui, entre esses blocos aqui. Tua mão, coloca o teu dedo aqui. Empurra no primeiro caso. Eu empurro um bloco de 4 kg, teu dedo está entre os dois blocos e o teu dedo fica preso ali e eu empurro do jeito que está aí, para a direita, no primeiro caso. No segundo caso, eu coloco o teu dedo entre os blocos ali, empurro o bloco de 2 kg e o teu dedo fica prensado ali no meio e eu empurro com a mesma força. Onde é que você vai sentir uma compressão maior no teu dedo? No caso 1 ou no caso 2? No segundo. No segundo. No segundo, o teu dedo vai ser amassado de maneira diferente do primeiro caso. Por quê? Porque no primeiro caso, eu aplico força no bloco de 4 kg. O bloco de 4 kg encosta no bloco de 2 kg e empurra esse bloco de 2 kg. Há uma compressão ali no meio. No caso 2, eu empurro o bloco de 2 kg, o bloco de 2 kg encosta no bloco de 4 kg e aí empurra o bloco de 4 kg. Tem uma compressão ali no meio. A força de contato no primeiro caso é menor do que a força de contato no segundo caso. Se o teu dedo tivesse ali no meio, ele ia ser esmagado com uma intensidade maior no segundo caso. Não é igual. E não e é diferente. No caso é diferente e no primeiro caso é menor, no segundo caso é maior. Tá? Porque quem que é o responsável pela compressão no primeiro caso? O bloco de 2 kg. Se eu tirar ele daí, não tem compressão. Então, o responsável pela compressão no primeiro caso é o bloco de 2 kg. E o responsável pela compressão no segundo caso é o bloco de 4 kg. Se eu for calcular, olha só, se eu fosse calcular, eu ia fazer o mesmo esquema do exercício anterior. Eu ia colocar com força de contato 1, massa vezes aceleração. Só que daí, eu ia isolar esse bloco de 2 kg aqui no caso 1. No caso 1, é o bloco de 2 kg que está provocando o contato. Então, eu ia isolar o bloco de 2 kg. E o contato está sendo feito ao contrário, tipo ação e reação. A força de contato, se eu empurro para a direita, a força de reação do contato é para a esquerda. É ele que provoca a força de contato, no primeiro caso. Isso aqui no primeiro caso. E aí o que ia acontecer? Eu não vou calcular, mas quanto vai dar a aceleração desse sistema? A massa é as mesmas dos de cima. Quanto vai dar a aceleração se eu calcular? No caso 1. Quanto vai dar a aceleração do sistema no caso 1? Se é igual ao exercício 2, o exercício anterior aí, que eu resolvi para vocês, vai dar 20, que 120 vai somar as massas, eu acabei de resolver isso aí. Vai dar 20. E aí eu vou aplicar a força de compressão aqui, vai ficar força de compressão 1 igual a massa 2 kg vezes 20. Vai dar quanto? 40. E no outro vai dar quanto? No caso 2 aí, vai dar quanto de compressão? 80. 80, que é o mesmo esquema do exercício anterior daí. Só que mudou. Um é tração e outro é compressão. O modo de resolução, quando ele pedir compressão entre os blocos e pedir tração entre os blocos, é basicamente o mesmo, o modo. Só que daí, o que diferencia? Diferencia eu isolar o corpo. A tração é devido a esse corpo aqui. E a compressão é devido ao corpo que está na frente. Olha só, que interessante. Para a tração, é o bloco que está atrás, no fio, que está sendo puxado. E como eu mudei a força veio para o outro lado, a compressão é o bloco que está na frente. Então, preste atenção. Para a tração, é o bloco que está sendo puxado pelo fio. E para a compressão, é o bloco que está sendo empurrado pelo outro bloco. Então, no caso 1, quem está sendo empurrado? O bloco de 2 kg, pelo bloco de 4 kg. No caso 2, quem que está sendo empurrado? O bloco de 4 kg, pelo bloco de 2 kg. Então, a gente pode escrever aí um esqueminha. Para compressão, é o bloco que está sendo empurrado pelo outro bloco. Para tração,
é o bloco que está sendo puxado pelo fio. Então, é ele que eu isolo para descobrir. Tá? Uso a massa dele. Quando eu falo isolo, é que eu uso a massa dele. Então, eu falei, eu isolei o bloco 2, é porque eu usei a massa do bloco 2 antes. E agora eu falei que eu isolei o bloco 2 aqui, ele é o responsável pela compressão, eu vou usar só a massa do bloco de 2 kg. Quando eu falar que eu isolo ele, para calcular qual a força referente a esse bloco, a essa massa. Bom, a aula termina aqui, é uma aula que a gente já vem conversando, a aplicação da segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Princípio fundamental da dinâmica, conhecido por fama. F igual a ma. São as letras bases da equação. Fama. Tá? Então, essa fama aí a gente vai ficar um tempinho trabalhando com ela. Tá? Agora eu vou propor mais uma lista de exercícios seguindo essa linha de raciocínio que eu já comentei aqui. E na última aula, que foi uma aula sobre as leis de Newton. Quem não assistiu tem que assistir essas aulas aí sobre as leis de Newton. E olhar lá para trás também, o conhecimento prévio vai valer presença. Quem não fez, da turma de vocês aí, que não preencheu, ele vai estar aberto lá. Hoje eu vou fechar a chamada da semana passada, tá? Hoje à noite. E aí o aluno que não fez esse conhecimento prévio da semana passada e não assistiu a aula, ele vai ficar com falta comigo. Avisem os colegas, eu não vou ficar mais lá atrás de aluno. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho pré-conselho para fazer, eu tenho as minhas aulas, eu estou editando as minhas aulas para colocar aqui. Toda vez eu estou aqui passando informações e o problema é do aluno que não veio pegar a informação. Se vocês quiserem ser gente boa com eles, vai lá e repassa a informação. Senão eles vão ficar com falta. Vão ficar com falta e vai ficar com nota baixa. E quem vai ter que correr atrás e explicar depois isso daí para a Secretaria de Educação é o aluno, não sou eu, porque a comprovação das minhas aulas, do horário está aqui, o formulário comprova que vocês estavam interagindo comigo, e os alunos que não vieram interagir, quem vai ter que explicar são eles, e não eu. Beleza?